aqui atrás tem jeito. Vamos lá. Vou adiantar a história aqui. Esse é o nosso tema, resiliência. Nossa chave do sucesso. Essa chave pretende abrir uma porta. E esta porta vai mostrar um caminho. E o caminho do sucesso não é uma linha reta. E não tem cara na contramão. Certo? Essa é a realidade. Então é o seguinte, nós temos que entender que ao longo do tempo nós vamos modificando o quê? A nossa forma de chegar no sucesso. Aqui nós temos alguém falando do sucesso aqui, olha aqui. Esse cara aqui, ó, ele escreveu um monte de livro aqui, ele tem uma ideia interessante que vem a ser sucesso. Olha, o sucesso, olha aqui, o que ele falou. Olha aqui do sucesso. Sucesso é conseguir o que você queria. Agora, será que tudo que a gente conseguiu é o sucesso? Não necessariamente. Nós temos um cara conhecido como o rei, né? Tem um cara que é o rei, na música e tal. O que ele tem? Você não pode ir numa padaria, chegar no mar lá, numa cadeirinha e ver o mar. Por quê? Vai ter 10 caras querendo selfie com ele e vai ter 10 inseguranças em cima dele. O que ele perdeu? A privacidade. Então, assim, nunca devemos ter inveja de alguém de sucesso. Deve ter emulação. Emulação é uma outra forma de inveja, só que é diferente. É como o pessoal que tem lá da Fórmula 1, do Ayrton Senna, ele não tem inveja, ele quer ser igual ou melhor que o Ayrton Senna, não inveja, é diferente, essa é a ideia, não inveja. Tem que acostumar com escrever aqui, né? Então a ideia, você tem que gostar que você conseguiu. Porque eu falei, tem muitas pessoas que têm sucesso e acaba o sucesso prejudicando a vida particular dele. Então ele não gosta de Olha a minha definição. Eu tenho livro e cursos a respeito de resiliência, livro inteiro, curso de treinamento também. Olha, basicamente, o que acontece com essa definição? Tem duas palavras mágicas aqui, é a seguinte, ó. Situação adversa e adaptação. O que significa? Situação adversa é um problema. Todo mundo tem um problema. Tá? E tem que adaptar. Você não pode ter um problema, eu vou resolver esse problema. Não vai resolver agora. Você está preparado? É urgente ou esse problema é urgente ou ele é uma coisa assim importante? Tem diferença de algo importante e algo urgente. O que é urgente? É o importante de hoje você pôr com a barriga. Se você começar a eliminar os importantes, os urgentes acabam. Tá certo? E você tem que dizer, eu não estou preparado para fazer isso agora. Se você tenta fazer algo que você não consegue fazer, vai por quê? Vai queimar um filme. Tem muita gente que fala, esse cara é para cantar, só que você estragou. Então, eu estou preparado para resolver este problema? Ninguém é obrigado a resolver imediatamente, ok? Bom, transforma em desafio. Solução. Seguinte, se você tem um problema, eu tenho um problema. Mas é muito difícil. Deixa pra lá. Eu tenho um problema. Não, mas eu vou resolver. Você transforma em desafio, é diferente. Ter um problema, ficar esperando, não. Transforma em desafio. Eu tenho que visitar a França, Estados Unidos daqui 6 meses. Pô, mas eu não falo francês, não falo inglês. Transforma esse desafio. Eu vou fazer isso. E coloco o programa, né? E tem, inclusive, alguém aqui que dá aula de inglês. Levanta a mão aí, cadê ela? E, olha, fala com ela. Ela pode levar vocês lá para os Estados Unidos falando inglês direitinho. Assim, qual é o seu nome? Laila. A Laila, ó. Laila tá aí, ó. Laila tá lá. Vamos lá. Então é o seguinte. E quando nós temos aqui uma solução, o que acontece? Quando você vai resolver um problema, né, você tem que superar as coisas. Vamos ver aqui, continuando aqui. Resiliência. O que seria resiliência? Resiliência é o seguinte. É resiliência. Olha aqui. Resiliência é o seguinte. Ela veio da física. Então a física é o seguinte. Um corpo, quando ele sofre uma pressão, ele retorna novamente. Né? E a pessoa, o ser humano não, começou uma pressão, um trabalho difícil e tal, ele volta ou igual ou pior. Ele voltará melhor se ele for um cara que se preparou para fazer aquela tarefa, se ele estudou antecipadamente, conversou com os amigos mais do que ele, e ele foi com calma estudando o material. Se ele tentou fazer de qualquer jeito, ele vai cair pelo caminho e vai ficar parado lá. Certo? Então não volta igual ou diferente, tá? Seguinte, agora nós temos o seguinte, veja essa palavra aqui, ó.
ela vem do latim. Tá vendo? Ó? Ré é recuar, se vira é saltar. Então é o seguinte, então você fala, mas que problema forte, você cai para trás, e você retorna. Essa é qual é a característica do ser humano e também dos vegetais. Olha que o bambu faz isso também. Ele retorna com a ventania, que é um problema, e depois ele retorna e segue em ação. Okay? Agora, veja como interessante. Estão vendo essa águia voando? Olha as linhas dela. Tá vendo? Os aviões têm esse pedacinho aqui em cima. Sem esse pedacinho, fica assim, ó, um redemoinho aqui em cima. E tirando aqui, volta esse pedaço aqui, passa a ter. E esse vento que fica virando aqui, ele segura o avião, gasta gasolina e dificulta a aviação lá e tal. Então o cara pensou nisso e falou assim, e resolveu o problema. Resiliência não é o seguinte, não é uma situação adversa e um problema para resolver, então ele resolveu o problema. Olha como é que funciona o avião. Ó, o avião é assim, ó. E a asa do avião é retinha embaixo e curva em cima. Então o vento passa aqui em cima, bem depressa, chegando junto com isso aqui, tá vendo? E ao fazer isso, sobe o avião. E ele percebeu essa forma. E só que faltava exatamente o quê? Essa pecinha aqui. E esse engenheiro aqui, ele resolveu esse problema aqui, ele pensando e resolveu. Olha aqui, ó. Ó, o doutor Richard, ele estudava os pássaros e tal, ele descobriu, olha lá com o avião dele, a vasinha aqui. Ou seja, nós temos um problema humano e esse problema muitas vezes está resolvido na natureza. Basta ter observação, isso que é importante. Aqui nós temos o máximo de resiliência na natureza, que é o bambu chinês. Tá? Pra você ter uma ideia, ele é tão forte, proporcionalmente mais do que o aço. Aliás, a teia de aranha é mais forte que o aço proporcionalmente ao material que está trabalhado lá. Então, uma ideia. Agora, esse bambu aí, ele fica 5 anos embaixo da terra, crescendo e tal. Depois de 5 anos é que ele vai começar a aparecer. Só que o lugar que ele mora faz vento em mais de 100 km por hora. A 60 km por hora, as árvores começam a cair o galho, 60 km por hora. A 100 nada fica em pé, a 100 nada fica em pé. Nada fica em pé. Certo? Mas aí, como ele está preparado, 5 anos, o que ele faz? Então o vento vem ele para cá, vai para cá. Para as outras árvores seria um problema. E para ele? Vira uma academia. Ele vai para lá e para cá e pensa fora. Então é o seguinte, agora eu pergunto para vocês. Vocês estão preparados para o inesperado do futuro? Vocês estão preparados para poder enfrentar esse vento fogo que terá na vida de vocês? Nós estamos preparados para isso? Ou estão reclamando que não deu certo porque não deu certo? Não, nós temos que estar preparados. Lembre-se do bambu chinês. Ele se preparou para enfrentar, que todo mundo vai ter um problema. O problema faz parte da nossa vida, tá certo? Vamos lá. Essa é a lição do bambu chinês.